quem... Vamos lá. Boa noite a todos. Estamos aqui muito contentes para fazer uma regravação da série de lives Temas Sensíveis. O Dr. José Carlos esteve com a gente na terça-feira da semana passada, aliás, na quarta-feira da semana passada, e infelizmente a gente teve uma questão de instabilidade com a internet. Então hoje nós vamos ter uma oportunidade única para quem está aqui no Zoom de falar com ele aqui pertinho, e também para quem depois vai assistir e acessar essa palestra no YouTube, vocês vão ter também a honra de reouvir essa palestra que a gente ouviu e que infelizmente não pôde ficar gravada. Bom, o que eu quero dizer para vocês? Eu sou a Leila Oliveira, esse aqui é o canal Em Saberes, um canal onde nós cuidamos de temas que passam um pouco longe da pedagogia, infelizmente, da pedagogia tradicional, e ao mesmo tempo discussões de 0 a 3 anos também que são muito incomuns, que a gente não lê muito. Então, a nossa ideia é fazer essa aproximação com profissionais que têm uma visão mais ampliada dessa primeira infância. E a gente está aqui hoje, então, para fazer a última gravação dessa série, e a gente vai falar um pouco de introdução alimentar na visão antroposófica. Eu vou apresentar o Dr. José Carlos Machado. Eu tenho uma honra muito grande e eu sou muito grata mesmo por ele nos atender 2 vezes. O Dr. José Carlos Machado é um pediatra muito experiente, né? Trabalha como pediatra desde 1983, tem formação em homeopatia, medicina chinesa e acupuntura. E ele trabalha com medicina antroposófica já há mais de 25 anos. O canal dele é o @antroposofiaemdia, que vocês podem acessar, pois são conteúdos diversos sobre a primeira infância e sobre essa visão da antroposofia. Então, eu estou muito honrada, quero agradecer novamente e já quero que o professor dê as boas-vindas e depois que dê as boas-vindas já nos fale um pouquinho sobre o que é a antroposofia, porque muitas pessoas podem estar aqui e não conhecer. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, Leila, boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite, né? E deu uma sensação assim, sabe quando você vai numa festa, você come um docinho, você fala, posso repetir? Fala, acabou. Deu essa sensação na última entrevista que a gente fez, porque o som ficou ruim, deu uma frustração geral, inclusive para mim, então é uma oportunidade bem gostosa da gente poder falar hoje aqui. Eu agradeço novamente o convite. Vamos tentar falar um pouco sobre alimentação. Alimentação é um tema muito caro para mim, já há muitos anos eu me debruço sobre isso, eu trabalho, que nem a Leila falou, em pediatria, e alimentação para quem trabalha em pediatria, trabalha em escola, é algo muito importante, né? Porque é a introdução da criança na autonomia, na vida, né? A gente ajuda a criança ou atrapalha também conforme aquilo que a gente oferece para alimentar. E ela falou sobre antroposofia, realmente, eu trabalho com antroposofia já há muitos anos também, trabalhei na na Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, em algumas gestões, sou muito ligado a esse movimento da pedagogia Waldorf, e a antroposofia é uma... Às vezes eu sempre paro para pensar o que eu vou falar sobre antroposofia, porque é uma coisa que a gente gosta muito e às vezes fica uma definição um pouquinho difícil. Mas a antroposofia foi criada por Rudolf Steiner. O Rudolf Steiner era um pensador e ele era um estudioso e começou a perceber que existiam certas situações. Ele saiu um pouco da Blavatsky, saiu um pouco daquela linha da teosofia e percebeu que a ideia era colocar o homem no centro disso tudo, por isso que antroposofia, né? O estudo do homem. E ele partiu para várias áreas da pedagogia, no campo das artes, terapia artística, no campo da medicina também, junto com a Ita Wegman, que era uma médica holandesa que se encantou pelas palestras dele e perguntou, e parece que isso era um mote dentro da antroposofia do Rudolf Steiner. As pessoas viam a palestra, ele era um orador brilhante, atraía muitas pessoas, porque ele trazia coisas muito interessantes e coisas práticas. E aí Ita Wegman falou assim, doutor Steiner, isso que o senhor falou pode ser aplicado à medicina? E ele esperava a pergunta e falava assim, pode sim. E eles dois juntos começaram a traçar algumas coisas em relação à medicina antroposófica. A medicina antroposófica é muito interessante. No Brasil nós temos muitos médicos, tem cursos de formação. Basicamente,
camarada, para a pessoa ser um médico antroposófico, ele tem que ser médico e sair da medicina tradicional, faz um curso de especialização, tá? Dentro da pedagogia Waldorf foi mais ou menos a mesma coisa também. O Steiner foi convidado por uma pessoa chamada Emil Moltke, que ele era o gerente daquela fábrica de cigarros Waldorf Astoria, e ele chamou o Steiner, ele já tinha visto as palestras dele, e falou assim, você não quer falar um pouco sobre essa questão pedagógica para os meus funcionários? E na época da guerra ele foi falar para os funcionários alemães sobre isso. No começo o pessoal ficou muito reticente, porque ele é suíço rico, né, assim, e em um pós-guerra muito debilitado da Alemanha, mas ele falou de coisas que foram muito encantadoras, a ideia da pedagogia como algo que não era dogmático, as classes eram mistas, podia trazer e ajudar as crianças a desenvolvimento dos seus talentos. Ele falou várias coisas muito interessantes, muito ricas, e as pessoas, no final da palestra dele, falaram assim, nossa, nós queremos essa escola para os nossos filhos. E aí foi fundada a Pedagogia Waldorf, em Stuttgart, em 1919. A pedagogia já tem mais de 100 anos, a medicina também, e é chamado de Pedagogia Waldorf em homenagem a Waldorf, que é... Então, um brevíssimo resumo da antroposofia, e dentro da antroposofia nós estudamos muito a alimentação, ou pelo menos deveríamos estudar mais a alimentação. Mas o Steiner ele traçou várias coisas em relação à alimentação, e eu estava falando com a Leila um pouquinho antes da gente começar, é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção na alimentação do Steiner. Ele fala uma coisa assim que para mim é uma mudança de paradigma, que ele dizia assim, é muito importante o que a gente come, mas assim, não é tão significativo aquilo que a gente come, mas assim, é fundamental, isso tudo é grifo meu, tá? Mas é fundamental saber o que a gente vai fazer com aquilo que a gente come. Isso é interessante porque numa época, na nossa contemporaneidade, onde a alimentação acabou virando alguma coisa de gourmet, né? Quando as pessoas compram um apartamento, tudo, é muito importante saber a área gourmet, né? Às vezes, assim, sei lá, o resto não é tão significante, mas a área gourmet do apartamento valoriza muito um apartamento. Então tem toda essa sofisticação, né? Hoje os fast foods, né? Os food trucks, melhor dizendo, é de uma é quase que de uma arrogância, eu vou falar assim, eu tenho alguns amigos que têm, mas assim, me perdoem, mas assim, é muito engraçado que às vezes um sanduíche sofisticado custa R$ 30, você vai tomar um suco, custa R$ 20, aí você, a sobremesa, tudo, você fala, nossa, eu gastei 60 conto e comi um sanduba, né? com todo o gabarito do sanduíche, mas assim, é engraçado como isso ficou algo muito sofisticado e perdeu-se às vezes um pouquinho a essência. Então eu queria pedir licença para tentar retornar a essa essência alimentar quando a gente fala sobre os nossos filhos, as nossas crianças que a gente ama tanto. Quando a gente introduz alimentação para as crianças, né? Eu sei que teve colegas que já falaram super bem sobre o aleitamento materno, que eu nem vou entrar nisso, mas quando a gente introduz os sólidos, quando a gente começa a introduzir os alimentos propriamente ditos, né? A gente precisa ficar atento para algumas coisas. O que a gente oferece? Pensando nesse princípio de Steiner, o que ele vai fazer com aquilo que eu ofereço? Ou, por exemplo, talvez pensando em nós mesmos, o que eu vou fazer com aquilo que eu como? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, na nossa atualidade, uma queixa também bastante comum nos consultórios são as alergias alimentares. Isso é um padrão, né? Então, isso é um padrão. Ah, meu filho tem alergia. E tem os inimigos de plantão, né? Um inimigo grande de plantão é o leite, um outro inimigo de plantão é o glúten, que, na verdade, às vezes eles até são desagradáveis, mas necessariamente a gente precisa entender nesse contexto alimentar, no cardápio alimentar da criança, o que a criança come. É muito importante fazer um cardápio, assim, observar isso. Porque muitos alimentos, isso é uma coisa muito perigosa, os alimentos eles têm uma proteção industrial de uma firma, uma companhia, quando ela produz um alimento, ela tem uma permissão legal de introduzir um determinado número de substâncias.
Essas substâncias a gente vê naquelas letrinhas muito miudinhas, que tem que usar um óculos e uma lupa bem potente, que são os acidulantes, os excipientes, os espessantes, os riboflavorizantes, os conservantes, os aromáticos, os corantes. Bom, eu ouvi dizer, né, que você pode ter praticamente 100. Então, e sem contar que às vezes recipiente 1, 2, 3. Mas qual é esse recipiente? Não, isso é um segredo de Estado, ninguém se fala. Que nem a Coca-Cola é marca de fantasia, isso é um segredo guardado a 7 chaves, ninguém sabe o que é essa tal da marca da fantasia. Bom, eu não quero entrar numa celeuma das coisas, assim, mas é curioso que quando a gente ingere tudo isso, a gente pede para o nosso organismo, e isso é uma outra citação do Steiner, que ele falava assim, tudo que a gente come, a princípio, nos traz doença. O que nos traz saúde é a nossa digestão. Aí a gente fala, nossa, que esquisito, né? Mas é um fato, faz de conta que eu sou um cara muito cuidadoso, eu planto aqui uma alface no meu quintal, rego com água Minalba, água Perrier, compro a Perrier, rego, protejo, não entra gato, não entra água, aquele solo maravilhoso e tal. Eu como aquela alface linda, né, maravilhosa, super purinha, mas a princípio aquilo lá, quando eu ingiro, eu engulo, degluto, como é uma substância heteróloga, ela não faz parte do meu corpo, vai sofrer uma série de processos químicos internos e, a princípio, causa doença. Por mais que seja maravilhosa essa alface. Não estou nem falando daquela alface que a gente compra na xepa da feira. Essa mesma alface maravilhosa, ela causa doença. Mas se eu tenho uma boa digestão, eu processo aquilo, aproveito os oligoelementos, substâncias boas, e que eu não aproveito, eu coloco no bolo fecal. Ok? Lindo, maravilhoso. Mas assim, aí a quantidade de coisas que a gente ingere no dia a dia, a quantidade de coisas que a gente oferece para as crianças no dia a dia. Então, isso é uma preocupação, que eu acho que não deve ser uma coisa assim fóbica, mas eu acho que é um cuidado importante a gente perceber, né? Pensando, né, nesse cuidado que nós devemos ter com as crianças, tem certas coisas que eu acho que valem a pena uma certa briga. A briga é a seguinte, por exemplo, vamos imaginar assim, tem coisas que não valem a pena a gente introduzir no cardápio da criança. Aí os céticos de plantão sempre falam assim, mas um dia ela vai comer o hambúrguer lá do McDonald's. Ok, mas não precisa comer com 1 ano, né? Não precisa comer com 2 anos, né? Pode comer mais tarde, vai fazer tanta coisa mais tarde. Então, até um determinado período de tempo, a gente deveria ser cuidadoso com a dieta. Então, que data, por exemplo? Até os 3 anos. Os 3 anos, não é que a partir dos 3 anos pode comer de tudo, mas assim, aos 3 anos nós deveríamos ser rigorosos com os doces, com os achocolatados, com os biscoitos, com as farinhas brancas. Isso não precisa ficar obsessivo, não precisa ficar um natureba chato. É só partir do princípio de comidas saudáveis. Então, pode comer arroz, feijão, verduras? Pode. Por que não? Pode comer as frutas? Pode. Pode comer as carnes? As carnes eu vou pedir licença para falar um pouquinho delas assim separado daqui a pouco. Mas pode comer essas coisas. Mas assim, evita de comer, por exemplo, vamos pensar assim, esses alimentos ultraprocessados, que são ruins para nós adultos, mas também são péssimos para as crianças. Né? Aí tem sempre também aquela pessoa que já falou anteriormente, o cético de plantão, ele vai chegar e vai falar assim, mas eu fui criado com isso, e estou vivo. Sim, ninguém morre por comer um nugget. Ninguém vai morrer se comer um McDonald's. Não é essa a questão. É que vai exigir do corpo uma combustão e um processo digestório que é pedir demais. Agora, vamos pensar assim: se a criança já é bombardeada desde tenra idade com muitos produtos alergênicos, desses recipientes todos que eu falei ali, e ela já tem uma toxicidade hepática, porque acaba tendo, mas é uma toxicidade hepática que não é manifesta. Ninguém está falando que a criança tem hepatite, mas faz o exame da criança, não tem nada. Sim, não tem nada, mais ou menos, porque atualmente, isso eu falei na semana passada, eu quando comecei meu consultório, a Priscas Eras, eu tinha grupos de crianças desnutridas. Isso não existe praticamente mais. Existem as crianças que têm bulimia, tem coisas graves, evidentemente que tem. Mas o grosso ficou as crianças que são obesas.
porque comem muito, ou talvez nem tanto, mas comem muito mal, alimentos muito calóricos, alimentos assim de uma digestão muito difícil. E o problema é exatamente esse, é que o nosso corpo físico, ele tem um grau de suportabilidade muito amplo, e ele aguenta o tranco, né? Na medicina chinesa, que durante alguns anos eu pratiquei, estudei muito, os chineses falam uma coisa que eu acho muito rica. A medicina chinesa, ela fala assim, por exemplo, tem determinadas situações que aquilo que a gente come, aquilo que é processado pelo corpo, a gente precisa de o chinês gosta muito de falar da energia, né? Sobre as questões energéticas, né? Então, tem coisas que a gente come, a gente precisa de um qi, né? Que o chinês fala, precisa de uma energia vital interna forte o suficiente para aguentar o tranco, digamos assim, fazendo um resumo. E se aguentar o tranco, cada vez menos a gente tem. Por quê? Porque a nossa alimentação está cada vez mais deteriorada. As pessoas falam assim, quando eu era mais novo, eu comia arroz, feijão, batata frita e bife. Né? O cardápio básico do brasileiro, que hoje em dia não come mais isso. Mas, por exemplo, tem que entender que 15, 20 anos atrás, tem pessoas que falam, os saudosistas falam assim, a minha mãe cozinhava tudo com banha de porco. E banha de porco é super calórica, né? Super, aumenta colesterol, bom, mal. Então, o problema é o seguinte, que a banha de porco hoje modificou-se um pouco. Nem o porco é mais o mesmo. O porco agora é o pig, é outra coisa, mudou muita coisa. Então, não adianta a gente querer traçar um paralelo dessa coisa do saudosismo antes e depois. A própria qualidade do leite modificou-se bastante, né? Então, se você vai num supermercado razoável, de bairro, se a gente tiver paciência e for na prateleira, a gente encontra, às vezes, até uns 10 tipos de leite. Eu, uma vez, fiz um estudo, fiz um trabalho de leite, eu encontrei, num supermercado grande, 45 tipos de leite disponíveis na prateleira. E não era uma farmácia, era um supermercado. Por quê? Tem leite com probiótico hoje em dia, tem leite que vai cálcio, tem leite que vai ferro, tem leite ABC, tem leite de soja junto com leite de vaca. Então, tem leite que vai a chocolate junto. Então, tem uma gama, tem uma oferta imensa, porque o processo alimentar é muito rentável, né? Então, e a gente também come um pouco com os olhos, aquelas embalagens maravilhosas, né? Então, quando a gente sugere para os pais assim, olha, evita de dar chocolate para a criança, às vezes, aquelas pessoas que gostam muito de chocolate ficam chateadas, né? Falam assim, mas vou privar meu filho de comer chocolate? Não, não priva, mas assim, esses achocolatados, só para saber, ovo maltine, vou citar as marcas que são as básicas, ovo maltine, Nescau e Toddy, isso não é chocolate. Isso é um achocolatado, uma mistura láctea com corante e com espessante. Então, o problema é que vai por trás. Aí tem sempre aquela ideia, mas é gostoso. Gente, tomar vinho é gostoso. Tomar uma taça de vinho é gostosa. Tomar uma garrafa, você fica meio para lá, para ir para cá. Então, tudo tem que ter um certo discernimento. Então, essas coisas, elas são muito importantes. A gente organizar a questão alimentar. E alimentação é educação, não tem jeito. Eu gosto muito de falar. Pode falar, Leila. Então, eu queria fazer exatamente essa pergunta. É muito importante isso que a gente está falando. Então, nessa visão da antroposofia, como que seria adequado esse início da introdução dessa alimentação complementar? Por exemplo, como é que a gente começaria lá? Eu não sei com que idade que na antroposofia se pensa introduzir essa alimentação complementar, mas suponhamos que fosse o 6 ou 4. Como é que é? Qual seria a ordem? Quais os alimentos que a gente poderia oferecer? Ok, isso é muito importante. Então, a ideia da antroposofia é muito observação do ser humano, né? E a gente às vezes esquece um pouquinho isso, de observar por uma série de problemas, e não é uma crítica, mas é porque a gente fica muito focado egoicamente nas nossas necessidades, né? Então, por exemplo, é um pouquinho aquilo lá, uma brincadeira, por exemplo, digamos que eu, quando era pequeno, um exemplo, não é o caso, mas só para citar um exemplo, faz de conta uma pessoa detestava comer rabanete, e o pai fazia, a mãe fazia sopa de rabanete. Então, quando eu tiver meu filho ele não precisa comer rabanete.
não coma rabanete, porque eu detesto. Então, a gente projeta um pouco essas questões alimentares, os nossos gostos pessoais para as crianças. E as crianças, né, a gente sabe, você sabe bem disso, que você mexe com criança, todo o processo da criança é modelar, é modelo. Ela enfia o dedo no nariz, ela enfia o dedo no nariz. Se o pai enfiar ou se a mãe enfiar. Ela fala palavrão, fala, porque ela repete. E ela come bem, come se os pais comerem também. Agora, se o pai é cheio de nheco-nheco, nhoco-nhoco, não come nada, fica difícil falar, come que é bom. Então, um pouquinho de mudança alimentar é sempre saudável, porque quando a gente faz uma mudança alimentar na dieta da família, é excelente. Agora, vamos pensar assim que a criança é virgem de alimentação, nunca pôs nada de ruim na boca, digamos assim, saiu do peito e ela já começa, né? É uma seara complicada essa livre demanda do leite. Mas vamos pensar assim, a gente começa a perceber que a criança tem dente, modifica-se o pH da boca, e ela está bem, ela está forte, mas assim, aquelas mamadas do peito, elas não estão dando mais conta do recado. Tipo assim, nossa, haja leite de peito, porque ela quer mamar a cada 10 minutos, porque a bicha já está com, sabe, já está com quase 10 quilos. Então, aí a ideia, vamos tentar fazer alguma coisa? Então, uma sugestão, assim, uma dica, não sei se uma observação, é que não era muito interessante sair do leite do peito, que é muito bom, e cair direto na mamadeira. Porque você troca os 6 por 4, não é nem por meia dúzia. É bem ruim a qualidade. Por mais que seja um leite muito bom, que custa R$ 60 a lata, que são caríssimos esses leites também, né? Não ajuda muito. Talvez ela precise realmente de alguma substância sólida para fazer essa mudança, essa autonomia, ajudar ela nessa independência que é saudável. O próprio corpo já está fazendo isso, ela já começa a ter dentinho, ela já começa a mastigar o mundo e observar o mundo. Então, uma dica interessante é começar com as frutas. Aí você fala, mas com que idade? Então, isso é muito variável. Mas eu, fisiologicamente falando, a partir dos 4, 5 meses já tem condição digestória para aceitar isso. Quando eu falo fruta, são as nossas à disposição aqui, não é aquela lima da Pérsia, grapefruit, não é coisa só, é coisa assim, bananinha. Pitaia. Ai, mas eu dei uma lima da Pérsia que eu comprei lá, que vem lá da Arábia. Não precisa disso, né? Pode ser as coisas que a gente planta no quintal, essas coisinhas da feira. É o mais interessante. Quando a gente oferece, tudo que a gente oferece, a gente sempre, é uma sugestão, né, de um cuidado, a gente fica 1, 2 dias para ver se tem alguma coisa. Olha, eu nunca vi alergia à banana. Nunca, na minha vida, nunca vi. Mas pode ser, vai saber se o camarada lá é pintado lá de amarelinho ouro, né? Então, às vezes ele tem alergia. Então, a gente espera um pouquinho, mas a gente vai dando gradativamente. E é sempre assim, quando introduz um alimento, é como se fosse marcasse, ficasse, ó, isso é bom. E a gente vai aumentando o leque. Cada alimento é um estímulo neurológico. Então, quanto mais aumentar mais essa paleta de alimentos, a gente está ajudando muito essa criança no desenvolvimento. Então, isso é bom também falar para os pais, porque a monotonia alimentar, e a gente acaba fazendo isso, que, por exemplo, eu fiz um dia desse uma sopa de chuchu, ele não gostou, mas a de mandioquinha ele come direto. Então, ele só vai comer sopa de mandioquinha. Então, a ideia, às vezes, ele não comer tão bem a de chuchu, mas experimentar, e o chuchu também. Então, a gente faz uma variável, primeiro com as frutas, depois com as folhas, os legumes e as raízes. Então, essa sopinha que a gente oferece, que vai ser o almoço no futuro, né? Essa sopinha desse almocinho aí, não precisa ser tudo liquefeito, batido no liquidificador. A gente amassa no garfinho. E era legal fazer, que a gente fala das letras, né? 1 a 2 folhas, 1 a 2 raízes e 1 a 2 legumes. Cada substância, a gente privilegia um polo. As raízes privilegiam muito esse polo aqui. Porque se a gente pensar o ser humano com a cabeça e os pés, e a planta é exatamente o contrário. Então, tem um sinergismo assim. As raízes, elas ajudam muito pelos elementos a ajudar nesse polo neurosensorial aqui. As folhas, né? Lembra que as folhas fazem alimentação, né? Elas fazem, desculpa, a respiração. Então, tem todo esse processo aqui pulmonar. E os legumes ajudam nesse processo metabólico da barriguinha. Então, é interessante que a gente faça isso. Não precisa colocar 5, 6, 7, 8 de cada, não. Às vezes, 1 ou 2 está de bom tamanho. Se você colocar um pedacinho de mandioca, um pedacinho de cenoura,
já são 2 raízes, mas um pedacinho de mandioca, sei lá, uma folha de couve e um chuchu, já está perfeito. Então, um de cada já é o suficiente. Se eu colocar 20 coisas, senão o próprio paladar fica perdido, né? Porque a criança está experimentando as coisas. Então, é interessante tentar fazer isso. Então, essa seria uma ideia, né, da alimentação. A gente começa com as frutas, começa com essa sopinha de cereais, que com o passar do tempo também, ela vai ficando empobrecida, porque as necessidades da criança suplantaram essa quantidade. Então, a gente tem que dar uma encorpada nessa sopa. E uma boa ideia é começar a introduzir cereais. Aí os cereais são super bem-vindos. O arroz, a gente pode introduzir aveia, pode introduzir, vou falar um cereal que é esquisito, mas a gente utiliza muito, que é o painço. O painço, ele tem ácido salicílico, ele é excelente, maravilhoso. E a gente pode introduzir esses cereais. O milho, hoje em dia eu fujo um pouco do milho, que quase 85% da produção é transgênica, né? Sim. Tem milho crioulo também, que esses alimentos são um pouquinho mais caros, mas a gente faz esse sacrifício, vale a pena. Então, a gente introduz isso e sempre variando. Varia os legumes, varia as folhas. Então, quando a gente vai variando, a criança, quando tem próximo de 1 ano, se ela começou lá pelos 8 meses, 9 meses, se ela saiu só do aleitamento materno exclusivo, já tem introdução dos sólidos aí no caso, ela já tem uma gama muito boa. É uma ideia, mais ou menos, que eu sempre tento defender essa ideia com os pais. Olha, 1 ano, quando a criança tem 1 ano, é um momento muito bom para ela ficar na mesa e começar a participar da família, que é uma coisa maravilhosa, né? É que a gente também, isso na alimentação como ato educativo, é uma premissa, digamos assim, é uma chave de ouro que a gente deveria cultivar. Porque, às vezes, cada um come no horário, ou come na frente da televisão, vendo o jornal, vendo a história da pandemia. A gente está comendo tudo isso junto. A gente está comendo... Não estou falando para ficar alienado disso, mas na hora da refeição, é bom não ter celular do lado, quem sabe alguém me liga aqui. A hora da refeição é hora para comer. Então, vamos pensar assim, a imagem que a gente pega de uma criança pequena, com a televisão ligada, e isso cria-se um hábito, porque a gente, às vezes, está nesse ritmo louco e a gente não se dá conta, né? Então, é essa imagem que ela vai ter de família, né? Família se reúne ou talvez não se converse. Então, em torno da mesa, né, eu sempre falo isso, é um momento muito rico, especial, que a gente poderia realmente constituir o laço familiar em torno da mesa. Isso tem uma tradição, né? Os cavaleiros da mesa redonda, lá do Rei Arthur, né? Os negócios que se fecham em torno da alimentação. A alimentação acaba virando um grande pretexto, mas eu quero trazer uma imagem muito bonita aqui da antroposofia, e não é dogmática, mas assim, a ideia da gente comungar. Comungar é comer o mesmo pão. Eu não quero trazer nenhum ritual, nada de hóstia, não quero trazer esse ritual judaico-cristão, mas eu estou querendo trazer uma ideia de comungar, comungar, comer o mesmo pão. Por isso que também é muito importante quando a gente come a mesma comida. Se, por exemplo, se eu quero uma lasanha, eu pego uma lasanha do micro-ondas, esquento a lasanha do freezer, esquento o micro-ondas. A minha mulher quer um bife à parmegiana e o meu filho vai comer uma sopinha, como é que eu posso falar assim, esse filé tá uma delícia, se ele não está comendo isso? Agora, engraçado, mas, por exemplo, vamos pensar que se a gente faz um arroz e feijão está mais salgado, nossa, hoje o feijão está salgado, e todo mundo sente esse sal, sabe? Então, essa ideia na refeição, em torno da mesa, das pessoas começarem a falar, um momento maravilhoso para o pai, né? Tem um escritor, o Hillman, que ele fala o seguinte, durante as refeições, o homem, isso não é machista, pode ser homem, mas pode ser mulher, mas a ideia dele, que ele traria isso, o homem, ele fala para a família dos castelos que ele conquistou. E a mulher, super pé de igualdade, graças a Deus, fala também, eu também conquistei esse. E a criança vai ouvindo aquilo, vai preenchendo a alma dela, para que um dia ela possa falar assim, eu também conquistei esse castelo. Então, é uma figura talvez romântica, mas é muito importante porque muitas famílias não têm o hábito de sentar em torno da mesa para comer. Isso se perdeu, se diluiu. Ou porque as pessoas trabalham, ou porque os horários não batem.
Isso é muito compreensível. Eu tenho Ou porque a gente pouquíssimo... também já não quer mais cozinhar também, né? Porque a gente tem está isso vendo também. cada vez mais escasso e eu também fico pensando nisso, porque quando eu olho essa papa aqui, essa primeira refeição com folhas, com raízes, com legumes, e como isso, né, tem uma relação com a constituição do corpo do bebê, eu fico pensando, nossa, a mãe vai precisar, a família vai precisar dedicar um tempo, né, a mãe, o pai, para preparar esse alimento. Então, isso é algo que nos chama atenção também. Pois é, então, mas assim, de um jeito também bastante interessante, eu acho que é uma maneira de você estimular a criança a comer bem, é desde cedo, desde muito cedo, não precisa esperar ela ter 15 anos, né? Porque também às vezes fica essas coisas, a gente poupa muito as crianças, né? Ai, não pode, meu Deus do céu. Então, aquela ideia de chamar a criança para ajudar a fazer essas coisas. Então, uma criança pequena, tudo bem, você não vai dar uma faca afiada para ela, agora descasca a cebola aí. Não, mas, por exemplo, ela pode fazer uma salada de frutas, pode. Ela não pode descascar uma mexerica e tirar algum... Parece que não tem nenhuma faca na mexerica, né? Ela pode fazer essas coisas. Então, trazer a criança para essa construção da alimentação, por exemplo, eu sempre falo isso, eu fiz isso com os meus filhos. E faço isso com os pacientes que acabam virando filhos também de consultório, né? Eu falo assim, olha, põe esse moleque para trabalhar, põe essa menina para te ajudar. A ideia não é um... Porque tem pessoas que têm que explicar isso, que parece que como é que fala? É, trabalho escravo infantil. Mas assim, colocar a mesa, tirar a mesa, ajudar na refeição, isso de maneira nenhuma é pouco. A gente está fazendo isso com uma pessoa que a gente gosta, a gente ama muito, entendeu? E também os pais também podem se privilegiar disso às vezes. Então eu sempre falo assim, no geral, né? Porque a mulher tem um pouco esse papel mais global, trabalha o dia todo, chega em casa e ainda tem que dar conta disso. Então, por favor, né? Direitos iguais em todas as situações. Você, benzinho, você me ajuda aqui também, né? Porque faz parte da vida. Pôr as crianças para trabalhar, as crianças que começam a ter, manipulando os alimentos, elas começam a sentir o cheiro, chamar atenção para elas, diz, olha esse perfume do hortelã, que gostoso, porque os condimentos, eles fazem com que a gente tenha uma amorosidade maior para com os alimentos. Então, é muito diferente de você fazer aquele negócio horroroso lá, como é que chama? Um miojo, e pegar aquele pacotinho, aquilo não sei o que tem, acho que é minhoca Nossa, misturada com lagartixa. Então, é uma coisa muito ruim aqui, né? Então, pelo menos começar a trazer, porque isso vai conspurcando o paladar vai ficando muito alterado e a gente não tem mais. Então, desde cedo, a gente tira uma possibilidade muito grande da criança de ter esse contato familiar, que agora dá trabalho? Sim, ter filho dá trabalho, né, Leila? Não dá sim. trabalho. Né? Mas, por exemplo, eu concordo que às vezes, puxa vida, está difícil, hoje vou fazer um sanduíche. Ok, não há problema disso. O que eu estou falando, para não ficar naquela coisa, então se eu não fizer o feijãozinho todo dia, não vai valer a refeição. Não é isso. Talvez um fim de semana a gente pode fazer um pouco disso, congelar, não sei. Cada família tem o seu gap, né? Cada um vai fazendo do jeito que pode. Mas assim, como é bacana quando a gente pode fazer isso? Que seja um sanduíche. Ok, hoje, olha, gente, estou cansadíssima, trabalhei o dia todo, dei lives, né, Leila? Dei 20 lives, aí temas sensíveis, estou exausta. Hoje vai ser um sanduba, tá bom? Sandubinha. Vamos pedir uma pizza lá na pizzaria. Ok, tudo bem. Mas a ideia de preparar a mesa, de pôr os pratinhos, guardanapinho e tal, de sentar à mesa, pode ser comer a pizza, para também não desvalorizar e falar assim, então isso não valeu como refeição. Não, tudo vale. O café da manhã, tudo vale. Agora, por exemplo, para isso tem que ter uma dose de sacrifício também. É isso que dá trabalho, porque, por Sim. exemplo, ai meu Deus, agora é a hora da novela, agora é a hora daquela série. Então, esse sacrifício, a gente faz sacrifício para com a família. Isso tem que ficar um tempo junto, não é para comer olhando o relógio ou comer vendo o celular. Então, tem que desligar o celular, né? Que é difícil. Então, agora, vale a pena? Vale, porque você está Vale. fazendo isso para você mesmo, né? Para a própria família, e a gente está objetivando uma coisa muito mais nobre, pensando no filho. Então, a alimentação também é um pouco isso. Para sair daquele estigma assim, então. Porque eu ouço muitas reclamações em relação à alimentação, um pouco disso que você falou, que é bastante verdadeiro mesmo. Olha, não tenho tempo ou não gosto, porque tem gente que não curte alimentação, curte para a cozinha. Não há problema. Alguém sempre tem que fazer isso. Ou a gente faz ou terceiriza, não importa.
Mas trazer a participação das crianças é importante. Eu, desde cedo, eu falo assim, as crianças que a partir dos 3 anos e pouquinho, elas já podem tirar o prato da mesa e colocar em cima da pia. Já podem começar a tomar banho e ficar um pouquinho ali, a gente vai dando autonomia para elas terem essa independência. Isso para mim, isso é fundamental. Fundamental. Né? Fica aquelas coisas assim sempre, você sabe disso, fica aquela dependência ad infinitum, aí é complicado. Por que a gente insiste tanto para não esmagar, assim, de fazer aquela coisa, aquela papinha, tudo, aquela coisa melequenta, lá, ou liquefazer os alimentos? Porque se a gente não tem apreensão, a gente já tem apreensão fisiológica, porque quando nasce o dente de cima e o de baixo, a gente faz essa ligação, liga o céu e a terra, né? Então, você já começa a experimentar o mundo. Mas se você só dá tudo liquefeito, para que tem que ter incisivo? Você não vai nada. Não. Então, ver um grão de arroz depois, quando tiver um ano, vai pensar que é um bicho, não está acostumado. E é tão ruim, porque começa a ter... Por isso que a alimentação é significativa. Porque toda a prática respiratória que deveria ser nasal, ela acaba virando oral, porque a criança tem aquela boca mole, não está acostumada a mastigar, então nem começa com o processo digestório aqui, que deveria, né? Deveria mastigar, tal. Ela já engole e começa a ter problemas sérios, né? De prisão de ventre, ou diarreia, um monte de coisinhas assim, que não adianta muito passar remédio. Esse é um contraponto diferente dos nossos colegas alopáticos, né? Não adianta só passar remédio. Tudo bem, os remédios são interessantes, são, mas assim, mudar ritmo de alimentação é quase, para mim, é sine qua non. Funciona muito mais do que dar um probiótico, por exemplo. O probiótico é bom? É bom, mas o probiótico já é um coringuinha, né? Já é um amigo nosso que a gente utiliza para o processo de digestão mais complicado. Né? Prisão de ventre, criança que às vezes faz cocô a cada 3, 4, 5 dias, que a gente estava falando um pouquinho antes de começar, que eu atendi um paciente assim. É importante? É importante. Mas o que a gente faz? Ritmo, porque a maioria desses processos é inconsciente, então é ritmo. O que quer dizer ritmo? Ritmo é assim, agora é horário de comer, a gente sente e come. É isso, esse é ritmo. O ritmo é isso. Hoje a gente, né, talvez eu vou falar uma coisa que pode parecer um pouquinho autoritária, mas não é, mas assim, de autoridade, que é diferente de autoritarismo. Né? Hoje tem, sei lá, arroz, feijão e salada. Ah, eu não gosto disso. Tem mães, tem pais que falam, então tá bom, o que você quer? Ah, frita um ovo para ele. Então, as crianças muito cedo, elas ficam muito tiranas, às vezes, com a questão alimentar, porque elas acabam escolhendo os cardápios. Eu não estou querendo falar não estou fazendo uma apologia das crianças passarem fome, não é isso. Mas, por exemplo, era muito interessante que as crianças valorizassem aquilo que é colocado na mesa. Né? Então, por exemplo, tem arroz, feijão e saladinha. Ah, eu não gosto. Arroz, feijão e saladinha é o que o restaurante tem hoje para dar e é muito bom. Você vai ter que comer. Não precisa colocar o bico da faca, né? Se não comer, eu vou... Mas, né? Ou então fala assim, se você comer tudo, você vai ganhar sobremesa. Então, essas condicionais, essas manipulações alimentares, é que elas são péssimas, são horrorosas. Mas isso assim, tá no adulto, nós temos esse poder, digamos assim, de modificar esse processo. Né? Como eu trabalho muito com os pais, eu sempre falo assim, a gente tem uma oportunidade maravilhosa que a gente às vezes não se dá conta. A gente agora, como pais, nós temos a possibilidade de escrever essa biografia dos nossos filhos. Né? Não precisa ser afastado muito dos pais, porque tem pais atuais que brigam com seus pais antigos, que fazem as coisas exatamente ao contrário para responder àqueles pais. Tá vendo? Você não me criou direito, eu vou comer. Então, essa competição, ela é tola, porque a gente utiliza a criança, e na parte alimentar isso é muito comum. Porque às vezes fica numa coisa assim, porque às vezes tem lembranças que são desagradáveis de quando eram crianças. Então, é legal a gente zerar isso, eu penso, né, que é saudável isso psiquicamente, porque a gente pode trazer uma consciência alimentar, da alimentação ser um ato educativo, positivo.
E assim, é aquela coisa, né? Então, o que que é bom para a criança comer? O que que você come? O que você come é bom. Você come muita porcaria? Eu pergunto para os pais. Então, se você policiar a sua alimentação, você vai ficar mais forte e o seu filho também. Porque senão fica aquela coisa, né? Por exemplo, eu sou vegano e eu sou carnívoro. E o vegano é bom, o carnívoro não é. Tudo. Não é tão importante isso. Agora, eu falei que eu ia falar um negócio da carne que eu queria falar agora. Por Aliás, exemplo, 3 alimentos, né? Que eu acho que seria muito interessante a gente ouvir de novo. Leite, carne e mel. Foram os e o, 3 alimentos. E o e o ovo? ovo, leite, carne, mel e ovo. Bom, eu vou falar da carne. A carne, vamos pensar na carne da vaca, tá? Que é a nossa amiga já de muitos milênios. A vaquinha lá, linda, maravilhosa, que a gente utiliza a carne, é uma proteína heteróloga, né? Não é uma proteína humana. Então, como a gente também não é canibal, a gente não vai comer comida, proteína humana, vamos pensar que a gente pega o bife lá da vaca, do boi. Quando você corta a carne, ela é uma proteína longa, né? E você tem que quebrar essa proteína, esse é o processo digestivo. Você tem que quebrar a ação do estômago, pepsina, tripsina, para ela ser quebrada e ela ser finalmente, entre parênteses, humanizada. Humanizada significa o mais próximo de não oferecer alergia alimentar para nós e nós absorvemos essa carne. Isso dá um trabalho danado. Aí você fala, mas eu como bife desde que eu nasci. Sim, isso é um fato. Mas era interessante, aí a antroposofia traz essa ideia, esse pensamento, da gente esperar um pouquinho antes de oferecer carne para as crianças. Aí cabe uma explicação para não ficar uma questão dogmática. O Steiner ele traz que a ideia de que o nosso corpo ele é constituído de alguns membros: corpo físico, corpo etérico, corpo astral e organização do eu. O que significa isso? Significa que no corpo físico nós temos muito semelhante com os minerais. Nós somos realmente, nós temos todos os minerais, né? Só que esse corpo mineral, ele tem ainda essa espécie desse corpo etérico, esse corpo da vitalidade, que faz com que esse mineral ele tenha uma proteção. A gente lembra quando às vezes acontece, na pandemia a gente ouve muito essas conversas, né, de um tempo para cá, que a pessoa está em coma. E você vai lá, se dá um beliscão na pessoa, a pessoa não acorda. Mas ela também não apodrece. Tanto é que a gente fala assim, nossa, parece estar em coma vegetativo, parece um repolho, parece um, né? Por quê? Porque esse corpo etérico, esse corpo da vitalidade protege e, de certa forma, mantém esse corpo vivo, que é o que as plantas têm. Então, nós temos essa semelhança com as plantas. Só que as plantas não têm sentimentos, né? Por mais que a gente coloque Beethoven para samambaia, não sei se ela vai falar assim, muito bem, gostei, prefiro Beethoven. Pode ser, mas assim, ela não tem um movimento que tem os animais. E nós temos essa semelhança com os animais também, porque nós temos sentimentos, nós temos os instintos e tal. Mas as coisas no mundo animal acabam aí. Porque, por exemplo, um cachorro, por mais esperto que seja, ele não pode chegar um dia e falar assim, bom, eu cansei de ser cachorro e vou agora começar a ler Goethe. Não é possível. Não é E nós possível. temos... não dá. E a organização do eu, que é uma quarta instância, diz o Steiner, que é aquilo que nos torna mais semelhantes, aí tem esse viés espiritual, com algo mais superior, com o divino, uma característica que só o ser humano tem. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de realmente de pensar e de modificar e processar algumas coisas e de repente ele percebe que ele tem um furor muito grande, ele se comporta feito um leão e ele começa a perceber que está perdendo os amigos, perdendo a mulher, perdendo os filhos, e essa organização do eu fala assim, eu tenho que dominar esse leão. Então, esse domínio, essa situação, a organização do eu faz. E diz o Steiner também, né, seguindo nessa premissa, nessa lógica, que nós nascemos com todos esses invólucros. As coisas vão acontecendo, mas elas vão aparecendo. Mas a partir dos 3 anos, a criança percebe, e quem conhece a criança sabe que isso é bem característico, em torno dos 3 anos, ela começa a se autonominar. Então, por exemplo, até então, de quem é isso daqui? Isso aqui é do João? Ela falava, é o João que é isso, o João é aquilo. Tá?
Aí ela começa a falar, isso é meu. Ela começa a perceber, ela tem uma percepção bastante nítida de que ela já não é a mãe, já não é o pai. Ela uma primeira grande metamorfose, né, que acontece. Aí, nessa época, que a gente fala assim, nossa, essa criança, a organização do eu, ela está incipiente ainda, mas ela já está aparecendo. Então, nessa hora, a gente fala assim, talvez agora essa criança ela possa digerir carne de uma maneira diferente do que quando ela tinha 1 mês, 2 meses, 4 meses, 1 ano, porque ela já tem uma força maior para ajudar nessa digestão. Pode parecer uma filigrana, uma bobagem, mas é muito interessante quando a gente vai acompanhando a criança, a gente vai vendo como isso é bastante significativo. O Steiner diz uma coisa também que é interessante, né? Não precisa acreditar, mas é só observar. E ele fala que quando a gente come alguma coisa, a gente pega um pouco desses elementos do que é constituído o alimento. Eu vou muito para Cuiabá, né? Eu tenho um grupo lá, eu atendo algumas escolas lá. Agora, na pandemia, faz algum tempo que eu não vou, mas eu vou há muitos anos. E Cuiabá tem muitos os bichinhos lá, né? Tem o jacaré, aquelas coisas lá que eles têm isso, né? Eles criam muito isso, né? E eu nunca comi o jacaré. E sempre que eu vou lá, o pessoal sempre fala, hoje você vai comer jacaré. Tudo. Eu brinco e falo assim, não, mas eu tenho medo de me transformar em jacaré. O jacaré está tão na moda por causa da vacina, né? Lá, os bobagens. Mas eu falei, não quero que eu vou me transformar no jacaré e dar risada, tudo. Mas assim, é que você pega todas essas forças, né? Não precisa ser purista, que bobagem, tudo. Mas, por exemplo, vamos pensar nos povos, né? É bem diferente, por exemplo, um povo que é ligado mais ao arroz e um povo mais bélico que come carne crua ou come muita carne. Existe uma belicosidade da carne que é um elemento. E isso é interessante, porque, por exemplo, tem uma determinada fase da vida que precisa comer carne. O adolescente tem que comer carne, porque ele tem muita coisa para conquistar no mundo. Então, ele não pode só comer, sei lá. Ele tem uma vontade, uma voracidade para comer isso, né? Agora, se ele só comer isso também, ele vai ficar demais da conta. Ele já tem tanta coisa acontecendo na cabeça dele que talvez uma dieta mais balanceada seria interessante. Você sabe que tem muitas pessoas que me procuram, às vezes, com isso, né? Porque depois de uma certa época da vida, você começa a ficar mais seletivo, né? Você começa a questionar um pouco os valores existenciais, alimentares. As pessoas começam a procurar coisas assim melhores, né? Começam a pensar mais na vida, né? Isso vem com a idade. E eu tenho alguns pacientes que chegam e falam assim, eu não quero mais comer carne. E às vezes são carnívoros, aqueles gaúchos, sabe, gaúcho? Aquele que come picanha no leite, né? Picanha assim, amassada na mamadeira. E eu sempre faço uma pergunta que causa um pouquinho de estranheza, mas é interessante. Fala assim, o que você vai fazer com a tua parte espiritual? Eu falo, o que tem uma coisa a ver com a outra? Você pode deixar de comer carne, você vem com isso. É porque durante anos comendo esses alimentos, a gente tem uma força, a gente tem uma energia interna que é produzida, é um quanto energético, isso a física explica, a química explica, que é utilizado para essa finalidade. Se de uma hora para outra você encerra isso, aquela força, o corpo é assim, ele demora anos para se adaptar. Ele se adapta, mas ele fica durante um quanto de tempo com isso. E se aquela força não é drenada para alguma coisa mais interessante, acaba sendo autofágico, né? Acaba criando problemas. Então, por incrível que pareça, muitas pessoas elas ficam anêmicas, não porque elas pararam de comer carne, porque a carne em si, de uma determinada época da vida, ela não é tão importante, é um cadáver que você come. Então, você pode maneirar um pouco a dieta com a carne. Mas se você não drena essa energia para uma outra coisa, acaba sofrendo. Então, isso é importante. Quando eu falo dessa espiritualidade, não é para rezar, mas, por exemplo, a gente poderia pensar nisso em coisas mais nobres, né? Ou que talvez o excesso de carne, o excesso de alimentos mais difíceis de digestão, você não consegue fazer isso. Se antes de uma palestra, aí eu fico nervoso, eu vou tomar só um copinho de vinho para ficar mais tranquilo, de certa forma, eu uso essa muleta e esse copinho de vinho tira um pouco da minha consciência. Então, esse é o grande problema da carne em si. Não se deve oferecer para crianças pequenas e devem ser maneiradas durante um tempo.
Depois dos 42, a gente deveria evitar de comer carne, da mesma maneira que a gente deveria evitar também de tomar o leite, que já é um outro alimento. Por quê? Porque o leite, se você for pensar no leite, né? O leite, ele sai da vaca, a vaca tem 4 estômagos, ou rumen, pança, e tem mais 2 que eu não lembro o nome, e ela come aquela capinzinha e fica lá processando, rumina, né? Por isso que ela chama ruminante, volta, volta, volta. O produto dessa digestão é o leite. Então, é o alimento mais terreno que nós temos, porque ele está aqui no chão. E por que é um alimento saudável para a criança? Porque a criança ainda ela é muito cósmica. Ela não está, usar essa expressão, que é uma expressão importante, mas assim, conceituar ela não está encarnada. Quando eu falo a encarnação, é porque ela não está estruturada aqui ainda na Terra. E o leite é o melhor alimento que tem para isso. Então, o leite é o alimento dos lactentes, né? O leite é importante. Chega um determinado momento que o leite já não faz tão bem. Então, as pessoas de uma certa idade, a partir dos 40 e poucos, deveriam tomar menos leite. Em compensação, a polaridade do leite é o mel. O alimento mais cósmico, mais sublime que tem é o mel. Porque eu já falei da última vez, mas vou repetir, o mel ele está fechado num organismo que é mais ou menos homeotérmico, é semelhante ao nosso corpo. Então, a temperatura de uma colmeia varia entre 35 e 37,5 graus, que é a temperatura do nosso corpo. E de lá vem esse produto muito importante que é o mel. Então, o mel é um alimento mais sublime. A gente evita de dar para as crianças porque elas já estão muito sublimadas, elas precisam encarnar. Mas o mel é um bom alimento para a gente tomar depois de uma certa época. Então, tem uma máxima do Steiner que ele fala assim: crianças, leite com um pouquinho de mel. E pessoas mais velhas, mel com um pouquinho de leite. Uma pessoa de mais idade, assim, e quando eu falo mais idade, eu já estou falando 40 anos, né? Olha só como eu estou. Mas, assim, a gente não deveria agora comer a essa hora da noite. Por quê? Porque eu posso ser um atleta, mas agora o nosso corpo já fechou. Depois das 6 horas, não é muito saudável. Mas as pessoas falam, não, mas eu não consigo dormir sem jantar. Ou tem gente que fala assim, mas de manhã cedo eu não como. Eu não tenho apetite nenhum de manhã cedo. Se eu for tentar comer de manhã cedo, eu vomito e tal. É porque o corpo se adapta. Então, o certo seria aquela coisa básica, né? De manhã comer feito o rei, na hora do almoço feito o príncipe e à noite que nem mendigo. Isso não é uma falácia, é respeitando a fisiologia. Lógico que criança não é assim, criança ainda está se incorporando. Sim. Mas é importante que também de noite ela não coma feijão, que ela não, né? Porque senão vai ficar conversando com aquele feijão a noite toda. Sim. Doutor Né? José Carlos, tem uma pessoa perguntando aqui, eu achei uma pergunta muito interessante. Porque há uma preocupação, então, se essa criança de 0 a 3 anos não comer carne, isso não vai causar uma ausência? É uma pergunta comum, porque tem muitos médicos, por exemplo, tem várias dietas que o médico já pede para colocar, inclusive, o músculo, porque daí vai ficar mais forte, enfim. Mas você pode falar um pouquinho só disso? Nossa. Por que não é perigoso para essa criança nesses 3 primeiros anos não comer carne? Pois não, falo sim. Eu acho que todos nós fomos criados com aquela sopinha de músculo, né? Até porque a gente tem uma tradição portuguesa, né? O português gosta muito disso, o subuco e tal. O problema é que, sabe quando a gente às vezes fala assim, você quer tomar um cafezinho? Eu falo, quero um café. Quer comer alguma coisa? Um pãozinho de queijo, a pessoa vem com aquele cerimonial do café colonial completo. Então, às vezes é demais, entendeu? Então, o demais seria isso. Quando eu falo assim, pode parecer uma coisa muito simplória, mas uma sopinha dessa, né? Que sopinha mais vagabunda essa, né? De colocar uma cenourinha, um chuchu, uma folhinha de couve. Eu posso comprar, eu tenho dinheiro, dá para fazer uma comidinha melhor. É que precisa ver se atende às necessidades da criança, às vezes não atende. Então, com o passar do tempo, a gente faz uma coisinha mais encorpada, sem dúvida. Mas, por exemplo, se eu não colocar carne, não vai sentir falta. Primeiro, é uma briga na família, porque a avó sempre vai falar assim, mas que custa colocar um pedacinho de músculo, aquela comida, ou então um pedacinho de frango. Tudo. Tem que entender que todas as carnes são iguais, tá? Modifica-se um pouco, mas o processo digestivo é trabalhoso da mesma maneira. Então, a ideia é não oferecer nenhuma carne. A gente pode oferecer cereal integral, que ele tem um valor e tem uma constituição, tem um peso,
que é maravilhoso. Agora, tudo tem que ter um pouquinho mais de qualidade. Então, por exemplo, a diferença entre comprar um arroz branco e um arroz integral, para quem não conhece o arroz integral, vai achar aquilo horroroso. Mas a qualidade do arroz integral, ela é hiper, super superior ao arroz branco, porque o arroz branco é só açúcar. Então, essas coisas têm uma diferença. Então, por exemplo, então eu gosto de fazer uma papinha de batata cozida. A batata, ela não é muito legal, a batata é da família das solanáceas. As solanáceas têm uma substância chamada solanina, que é um agressivo. Então, as crianças que utilizam muitas batatas na alimentação, e a batata é um alimento delicioso, todo mundo ama batata, né? Ele não é tão legal como uma papinha, ou um purê de outra raiz, mandioca, por exemplo, cará, inhame, que é muito rico. Então, a ideia dessas questões alimentares, a gente tem que também ter uma certa criatividade. Eu conheço pessoas que cozinham, né, são cozinheiros assim, famosos, inclusive, alguns, eles sempre falam assim, fazer comida, essa comida com carne, é muito simples, porque é verdade. Tem um que fala até que é de preguiçoso, não quero causar polêmica, mas assim, é muito mais fácil você colocar isso, porque ele dá um preenchimento, uma plenitude gástrica muito maior. Agora, do ponto de vista fisiológico, o temor não vai fazer falta. Não, uma alimentação equilibrada não vai fazer falta. A criança não vai ter um déficit ponderostatural se ela não comer carne até uma determinada idade. Agora, por exemplo, vamos pensar que a pessoa é muito preocupada com isso e faz os exames, constata uma certa anemia. É muito importante se dizer também, talvez a colega que falou sobre aleitamento, ela deve ter dito isso. O leite materno, ele é pobre em ferro. Então, toda criança pequena, ela tem uma anemia privada de ferro fisiológica, super normal, que hoje em dia, mesmo a medicina tradicional, não utiliza mais sulfato ferroso como era uma conduta antiga. A gente usava sulfato ferroso aditivo até os 2 anos. Meio que era um carinho. Isso não se usa mais porque começou -se a perceber o problema desse excesso vitamínico, desse excesso. Então, às vezes, o excesso de carne ele é muito mais prejudicial do que a falta. Numa alimentação equilibrada, né, Leila? Por exemplo, assim, eu não dou carne, não é para dar água de batata para a pessoa, mas assim, oferecendo, variando os cereais, variando os legumes, variando as folhas, variando as frutas. Nossa, olha que leque maravilhoso que você tem. Você tem excelente. Eu sempre falo assim, a gente deveria fazer o supermercado da criança até 1 ano, na feira é melhor do que dar no supermercado. Porque no supermercado você compra todos os pacotinhos, né? Você compra um pacotinho lá sei lá, de aveia, você compra, sei lá, os nuggets, você compra os iogurtes, essas coisas. Então, isso não é muito legal. E a gente continua dando leite, que é uma fonte proteica muito saudável. O ovo também, que eu pulei, mas eu vou voltar a falar agora, o ovo também é super bom. O problema do ovo é que o ovo é um... Sabe quando você vai fazer uma faxina na tua casa? Hoje vou dar uma faxinão aqui, tem que dar uma limpada. Aí a gente usa um ovo. Porque, energeticamente falando, ele é muito potente. O pessoal, estivador de casa de porco, quando toma caracu com 2 ovos, eles tomam caracu porque aquilo lá levanta até tudo, né? Então, esse é o problema que a gente, às vezes, a criança, ela acorda, a gente dá um ovo, e a criança ama ovo, come ovo de manhã, ovo frito na hora do almoço, come ovo o dia todo. Então, você está dando uma carga proteica excitatória extremamente alta. Aí, não sabe por que, de repente, ela ficar correndo 5 vezes em volta da coisa, ela pega, joga a bola na parede, ainda mais agora, nessa época, né? Então, o ovo é para usar naquele dia que, por exemplo, eu vou jogar bola, vamos comer o ovinho, então, hoje. Mas, assim, não é um alimento que se deve usar com muita propriedade. Na verdade, eu não estou... então você está falando que a questão é vegana. Um vegano de boa qualidade é maravilhoso. Eu não estou querendo rotular, mas assim, não há necessidade de oferecer carne antes dos 3 anos. Sim, nossa, Sobrevive-se e com os isso. cereais, uma coisa que me chamou muita atenção é que nós moramos muito tempo perto de Minas, numa cidade que chama, do ladinho de Poços de Caldas. E em Poços de Caldas tem o mercado. E eu nunca me esqueço da sensação incrível que eu tive, minhas filhas eram pequenininhas ainda, porque só de feijão, só ali naquele mercado tinha 25 tipos. E cada um tinha um tipo de proteína diferente. Então, a pessoa que vendia o feijão foi explicando pra gente que
E porque a gente fazia exatamente isso, né? Ia modificando o cereal que oferece, não oferecer sempre, todo dia o mesmo. Aí a criança vai ter alguma carência, mas você pode ir trocando. E a gente é muito rico, né, em cereais, é lentilha, é feijão, é grão de bico, enfim. São dezenas deles, isso aí é fantástico. Outra coisa que eu ia perguntar, só mais um pouquinho, que eu acho que é bem importante, porque a gente está terminando o tempo, e eu queria muito ouvir novamente, você falou tão lindamente, foi exatamente a parte que nós não conseguimos entender nada. A questão da preferência das crianças, dependendo da sua constituição, em relação a doce e salgado. Tá, eu falo sim. Eu só vou fazer uma correção sendo chato, viu, Leila, se você me permitir. Claro! Quando você fala dos cereais, os feijões e os primos, todos os primos, lentilha, grão de bico, eles são leguminosas. Então, isso é importante, por quê? Porque é só um adendo. Se a gente dá feijão muito cedo para a criança, quando a criança não está andando ainda, aquela casca, que é a celulose, ela não é digerida. Nem você, nem eu, a gente não tem a celulase. Então, o feijão é muito legal, mas é uma bombinha. Então, é uma bombinha que é utilizada maravilhosamente bem, que é esse produto é uma proteína excelente, mas quando a criança está andando para lá e para cá, feito cabrito. Aí você manda bala em tudo quanto é feijão. A soja eu não recomendo. A soja é leguminosa, porque tem uma substância que é muito tranqueira. E hoje em dia, 100% da soja ela é transgênica. Então, aí também, aí mudando já de pato para ganso, tem o Steiner, ele fala de duas situações de observação das crianças, que são as crianças chamadas cósmicas e as crianças terrenas, crianças de cabeça grande e crianças de cabeça pequena. Se a gente for medir o perímetro cefálico, às vezes a gente até vai perceber, mas não é que a criança é cabeçuda, mas às vezes até um pouquinho, mas não é bem por aí. Mas a ideia é a seguinte, acho que todo mundo conhece, é porque essa constituição, cabeça grande, cabeça pequena, uma constituição infantil, ela é muito fácil de notar até os 18 anos. Então, é uma ferramenta muito boa de trabalho com professor, terapeuta, médico, até para os pais, né? Porque é assim, a criança é cósmica, digamos assim, ela fica nas nuvens. Então é aquela criança que fica assim cismando, ela fica assim. Aí você pergunta às vezes assim, ela está entretida com a fantasia. É muito bonito ver isso. Mas, por exemplo, quando a gente tira ela disso, fala, não, vem cá agora, assim, às vezes ela é difícil de incorporar na realidade. Isso é um desafio para o professor fica de cabelinho em pé. Por quê? Porque ela fica olhando lá tudo. Tem uma brincadeirinha que a gente faz que é o seguinte: uma criança cósmica, você fala assim para ela, olha, já está aprendendo as coisas, já está no fundamental, e é uma historinha, fala assim, João tinha um caminhão com 5 melancias e levou na cidade para vender. Aí o caminhão de João caiu num buraco, 3 melancias caíram fora. Quantas sobraram para o João vender? Isso é um enredo de um probleminha. Às vezes a criança fala assim, mas por que ele não desviou do caminho, do buraco? Ou assim, qual é a cor da caminhão? Assim, ele se perde naquela cor, porque a fantasia voa. E polar a isso, aquela criança de cabeça que é mais aterrada, ela é mais sisuda, às vezes ela fica assim, parece até, sabe aquelas que estão no balanço com aquela carinha brava? Não é que ela não está se divertindo, mas ela é muito séria, parece um velhinho às vezes. Isso eu estou exagerando, né? Então, uma é muito aterrada e outra é muito lá para cima. Então, na constituição de crianças muito aterradas, a gente oferece mais açúcares. É lógico que tem que tomar cuidado que não é para usar o açúcar refinado. Mas, por exemplo, as compotas, essas frutas que têm a frutose, e com isso a gente ajuda elas a sublimarem um pouquinho. É muito interessante isso. Em compensação, as crianças mais cósmicas, que estão lá em cima, tá, elas precisam de sal. E é engraçado porque, naturalmente, quando as coisas acontecem, elas já procuram isso, sabe? Então, essa fase desaparece o escrito aqui. Até os 18 anos, eu não vi o nome da pessoa, até os 18 anos isso é mais ou menos uma característica. Depois, a mudança é uma constituição infantil. Então, às vezes os pais falam assim, nossa, fica saltando o saleiro, come sal, fica lambendo o sal, tudo assim, tem medo que tenha pressão alta, mas é que instintivamente eles procuram mais o sal
para dar uma aterrada. Então, a gente pode orientar, na questão alimentar, alimentos levemente salgados e levemente doces para servir para ambos os casos. Mas a ideia dessa constituição é importante porque uma criança que é muito cósmica, ela vai dar muito trabalho, vai dar um pouco mais de trabalho na parte do fundamental, quando aprender, porque ela vai ser excelente em história, às vezes numa língua ela vai gostar muito se a professora trouxer uma viagem para ela. Na pedagogia Waldorf, quando tem aula de alemão, e elas contam aquelas histórias, os olhinhos brilham. Mas na matemática é um caos, um caos, um caos. Em compensação, aquelas crianças que são muito aterradas, elas são excelentes nos cálculos, mas vai pedir para fazer um desenho. Nossa Senhora, um desenho paupérrimo, pobre, porque ela não tem representação de fantasia. Então, eu sempre dou uma dica assim, o que a gente pode fazer para ajudar essas crianças? A gente pode contar histórias, que é o nosso elemento narrativo arquetípico, que é o grande curador, é o grande remédio para isso. Se as crianças são muito aterradas, muito assim, sisudas, tal, não vai contar uma história desse tamanho porque ela não vai ter paciência. Mas histórias curtas, bem-humoradas, porque a criança que é fantasiosa, qualquer coisa que você conta, ela viaja. Aquela que é muito fantasiosa, você fala assim, olha que linda aquela nuvem lá no céu, ela vê tudo. Vê o Mickey, vê o gato, o cachorro, o papagaio. Aquela criança vê, olha que linda aquela nuvem, não estou vendo nada, porque ela não tem olhos para isso. Então, a gente sempre ajuda nessa questão da polaridade. E a alimentação também é muito interessante. Eu não sei se a gente tem tempo, Leila, mas assim, tem um gato aqui. Tem uma coisa que talvez eu gostaria de dar uma ideia, porque na antroposofia também tem os temperamentos, né? Os temperamentos vêm de tempero, né? Por isso que é interessante. Temperamento é uma observação de mundo. Isso todos nós temos. Todos nós temos um dos temperamentos: colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo. Vou falar bem en passant. O temperamento colérico, a pessoa que é colérica, que ela tem uma tendência de ser mais colérica, é uma pessoa que ela tem esse poder da liderança muito, muito forte. É uma pessoa do fazer, ela faz as coisas. Deixa que eu faço. E ela gosta muito de mandar. Às vezes, porque tudo, quando é demais, atrapalha, né? Como eu falo mineiro, tudo que é demais, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com os excessos, porque isso a gente observa muito nas crianças. O temperamento aparece a partir dos 7, 8 anos. Então, desculpa, quando é uma pessoa muito colérica, a gente percebe que essa pessoa ela é muito ligada a querer mandar tudo. Ela adora mandar, mas ela para fazer é difícil. Mas ela faz se a gente colocar desafio. Pega uma criança colérica e fala assim, eu vou te pedir uma coisa, mas acho que você não vai fazer, nem vou tentar. Ah, pronto, você mexeu com esse briozinho dela. Não, pode falar, mas é difícil, você faz um docinho assim, aí você pede, se for um desafio, ela faz. Esse é o colérico. E essa pessoa mais colérica, ela normalmente, a alimentação dela, você tem que tomar um certo cuidado com os alimentos mais cáusticos, né? Então, tomar cuidado com pimenta, alimentos assim muito excitantes, café, porque ela já é ligada no 220. De repente, você vai lá e coloca 440, é pior. Então, a alimentação para essas pessoas também tem que tomar um certo cuidado. Mas, no geral, o colérico manda bala em tudo. A criança que é sanguínea, a pessoa que é sanguínea, é aquela pessoa que ela é muito agradável porque tudo interessa a ela. O sanguíneo é aquele camarada que você fala, nossa, vi um filme, vamos ver. Ele tudo interessa. É uma criança assim, com os olhos vivos e ela parece um passarinho, né? Porque o elemento do sanguíneo é o ar. Então ela está sempre saltitando, ela é sempre graciosa, mas assim, ela não se fixa nas coisas. Então, não vai pedir para ela ler um livrão desse tamanho que ela não vai ter paciência. Ela vai fazer um desenho, ela adora fazer, mas ela faz um pedacinho desse tamanho e já quer outra folha para fazer outro, e daqui a pouco ela quer fazer outra coisa. Ela fica muito dispersa no mundo. Então, um alimento bacana, talvez, que possa ajudar a tentar um certo domínio, entre aspas, é um fator positivo, são alimentos que são raízes, que fixam essa criança no solo. Em compensação, a criança melancólica, a pessoa melancólica é muito sofrido. Tudo é muito difícil para ele. Aquela pessoa que você fala assim, a Leila fala assim, pode fazer uma live?
difícil, esse dia acho que eu não posso, esse assunto é complicado, não sei. Então, é sempre tudo muito difícil. O melancólico, mas ele tem uma sensibilidade maravilhosa. Então, vencer esse desafio da dificuldade do mundo para ele é um desafio, porque ele é suspiroso, ai, não sei se eu dou conta, tal. Então, isso, com o passar do tempo, acaba sendo um grande entrave na vida, porque a palavra não é adequada, mas assim, é como se a vida fosse muito assustadora. Um alimento saudável para essa pessoa seriam flores e frutos, porque é onde tem o maior calor. E o fleumático, terminando, o fleumático é aquele camarada que gosta de comer. Ele adora comer. Qualquer coisa, então, o fleumático é aquele camarada que adora comer, não tem problema nenhum em comer, ele gosta de comer. Gosta de salgado? Gosta. Gosta de doce? Gosta. Gosta de rabanada? Gosta. Gosta de sushi? Gosta de tudo. Normalmente ele tem um prazer em comer. E o fleumático é um excelente ouvinte, no geral. Ele tem uma paciência. Tudo aquilo que o sanguíneo não tem, o fleumático tem na persistência. Então, para uma pessoa assim, que já tem essa tendência, as raízes não são muito interessantes, né? Porque ele já é aterrado demais. Então, você tem que dar alguma coisa mais sutil. Então, alimentos mais sutis funcionam melhor para esse temperamento. E assim a gente vai. Então, a alimentação, ela acaba virando um remédio, né? Para muitas coisas. Sim. Então, a ideia que eu queria trazer aqui, né? E tanta coisa que eu falei, espero ter ajudado um pouquinho, mas que nem da última vez, eu queria enfatizar duas coisas que eu acho assim, fundamentais. Primeiro, a gente criar esse bom hábito saudável familiar do ato educativo da alimentação, no sentido de comer junto com a criança. Eu acho importante isso, sabe? Esse comer junto, mostrar uma coisa bem italiana, né? Bem também mineira também, né? A gente tem muito isso dessas cozinhas, de ficar em torno da mesa. Eu sei que a vida tem muita coisa para fazer tudo, mas privilegiar pelo menos um dia da semana que a gente possa sentar e comer junto. Ah, não tenho tempo para nada, mas um dia, uma refeição, a gente tem que ter esse tempo. Ah, se não conseguir, então deixa eu te fazer outra coisa, porque é tão primordial sentar e ficar em torno da mesa e ouvir o que a criança fala, porque vai ter um determinado momento, que nem eu estava falando do Hilma, né? O pai fala os castelos que conquistou, a mãe fala os castelos que conquistou. E a criança pode falar, e como é que foi hoje na escola? Né? E ela pode ingressar nesse âmbito da família de uma maneira... Então, a mesa, ela é um lugar maravilhoso para isso. E a gente pode comer, né? Todo mundo comungando. Então, essa comunhão eu acho um elo de fraternidade, um elo de união que é muito importante a gente prestar atenção nisso que a gente está perdendo. As pessoas não comem mais juntos, é muito difícil. Haja visto essas praças de alimentação, lembra quando tinha lá? Vai voltar a ter, né? Mas cada um come uma coisa, é muito esquisito aquela barulheira. Eu não gosto. E outra coisa que seria interessante é tentar pensar também que, por exemplo, a gente pode resgatar determinados valores alimentares, principalmente aquelas crianças que não gostam de comer. E quando, às vezes, tem crianças que são muito chatas para comer. Chatas, o nome é esse mesmo. Ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo, tudo. E a gente, às vezes, pode falar o seguinte, né, para não ficar uma coisa muito autoritária, falar assim, eu também não gostava disso. Você sabe que eu fui experimentando, a gente vai jogando um lero-lero, né? E as coisas vão saindo e vão saindo. E, de repente, chega um determinado hora e fala assim, pois é, mas tem que comer. Para também não ficar sempre muito... Tirar um pouco essa questão da criança acaba virando uma pequena tirana em relação à alimentação. Né? Isso é doentio. Tem que tomar um cuidado com essa doença. Mas eu acho que está nas mãos da gente mudar. Sim, e eu espero que nós que estamos aqui como educadores, a gente também tenha essa visão, porque mesmo nas instituições, quando a gente também vai refazer a refeição, o senhor sabe que tem instituição em que as crianças fazem 5 refeições por dia na escola, né? Essa é a realidade do Brasil, assim, a maior parte das crianças que estão em creche, são mais de 4,5 milhões de crianças, elas fazem 5 refeições na creche. E eu acho que essa atenção para essa observação de cada um poderia dar várias dicas que nos poderiam fazer ajudá-las nesse processo, em especial nesse em que ele vai pela primeira vez
ter acesso a essa alimentação complementar. E eu fico muito preocupada, e eu acho que ouvindo as 5 pessoas que estiveram aqui com a gente, a minha maior preocupação, e eu acho que é algo que veio de todos falando de um lugar, é com a questão da monotonia alimentar. Porque nas creches, infelizmente, vem a mesma fruta, a mesma carne, a mesmo cereal todos os dias. Então, assim, laranja sempre todos os dias. E a gente acaba causando depois um problema, até pela sua fala deu para ficar, que é de saúde mesmo, né? Que vai impactar o futuro dessa criança. Então, eu acho que por isso o trabalho do professor Peter lá da Alemanha é tão importante, né? De ter essas escolas que são comunidades agrícolas, da gente repensar esses espaços, tirar um pouco do cimento e não talvez dar conta de complementar toda a alimentação das crianças com alguns outros alimentos, mas eu acho que alguns a gente pode ter um pomar, a gente deve ter uma horta, porque eu acho que isso pode trazer uma mudança. Você sabe, Leila, só complementando o que você falou, eu concordo plenamente. Eu trabalhei durante muitos anos lá na Associação Comunitária Monte Azul e também é uma associação que recebia do governo tudo, né? A gente só não usava lá, mas era o que tinha, o que poderíamos fazer. A gente só não usava lá o tal do ovo em pó, porque vem ovo em pó, né? Você sabe que tem ovo. Eu achei engraçadíssimo isso. Mas a gente usava essas coisas também, porque se você deixa de usar, eles não mandam mais. Então você tinha. Então a gente fazia uma coisa que funcionava. A gente comprava, depois começamos a plantar lá salsinha, cebolinha, esses temperinhos. Então, todo dia, que nem você falou, arroz, feijão, ovo, salada e sei lá o quê. Então, tinha dias que, assim, hoje na salada vai ter manjericão. Tudo bem, manjericão, segunda manjericão, terça alecrim, semana que vem talvez manjericão, tudo, mas já davam, e a gente começou a criar nome, porque para as crianças essa questão lúdica também é muito interessante. Agora pode parecer, mas o manjericão vai modificar. Sim, é que a gente às vezes não se apercebe disso, mas quando a gente começa a colocar isso, o nosso paladar, o nosso sensório, ele fica mais ligado. Então, a gente também pode tentar fazer isso. É o que você falou, dá um pouco de trabalho. Eu concordo que dá. Né? Eu tenho 4 filhos, né? Eu cozinhei a vida toda para os meus filhos, dá trabalho, hoje eu não preciso mais. Mas, assim, é engraçado, porque eles já são adultos, quando eles vêm em casa, eles falam, você não vai fazer nenhuma comidinha hoje? Então, a gente revive essas questões, né? Porque acaba trazendo a questão da emoção. A alimentação ela está muito ligada ao afetivo, muitíssimo ligado ao afetivo. Então, a gente também não pode esquecer que a gente está falando de afetos. Quando a gente fala de afetos, a gente tem que colocar o coração nesse afeto. Falar assim, mas fazer uma mamadeira é afetiva? Sim, super afetivo. Você está fazendo aquilo para uma pessoa que você ama, ou para uma criança que você é responsável. Então, eu acho, né, eu não estou querendo ser só romântico, assim, mas eu acho que esse quantum de amorosidade você acaba passando numa coisa que pode ser super... Essa questão da cortesia, né, de ser cortês, de poder fazer uma coisa pelo outro, né, que é uma coisa maravilhosa que a gente observa, por exemplo, eu sempre acho isso assim uma coisa muito linda, quando vou na casa de uma pessoa, a pessoa, isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, ela servia a todo mundo, ela era a última a comer. Ela, quando está todo mundo assim, ela sentava e comia. Eu achava aquilo de uma cordialidade, cordial vem de coração, né? E a gente esqueceu um pouco disso. E o pior é que as crianças, se você não orienta elas para fazerem isso, elas vão passar sem nunca ninguém me falou, e é verdade, a gente esqueceu de falar isso. Então, essa coisa assim, comer e sair da mesa, não, você vai comer, vai sair da mesa quando todos saírem. Sabe, essas práticas de educação doméstica básica, sabe? Cuspiu no chão, limpa aí seu porcalhão, né? É um hábito, então tem que ser ensinado, e a alimentação, ela dá esse recurso maravilhoso para a gente. Então, eu sou super favorável a fazer isso, eu acho que vale a pena, viu? Esses Sim. anos do trabalho, acho que vale a pena, é muito bom. Nossa, olha, foi incrível a gente ouvir tudo isso de novo, agora sem corte, foi maravilhoso. Anotei muita coisa, estou aqui com o meu caderno, estava anotando tudo. Queria agradecer novamente, doutor José Carlos. Queria também falar novamente, né? O Instagram é o @antroposofiaemdia. A gente está esperando o curso que o senhor comentou lá na live da semana passada. Então, de passar um pouco toda essa experiência que tantos anos, né, já de acumulando essa experiência toda, a gente quer muito ter mais conversas, a gente quer conhecer mais. Então,
queria agradecer. As pessoas que estão aqui também estão agradecendo muito por essa fala. Ficaram quietinhos, mas assim, estão todos prestando muita atenção. E eu acho que é realmente muito precioso poder ouvir tanta informação que provavelmente vai fazer quem está aqui, quem não está, quem vai assistir depois, refletir muito sobre essa visão mais abrangente do alimento na vida das crianças. Então, estão agradecendo, falando que foi magnífico. Queria que o senhor se despedisse, falasse um pouquinho mais do seu canal, o que é que a gente pode encontrar lá, para a gente terminar. Tá ótimo. Então, eu agradeço, muito obrigado, Leila, pela oportunidade, muito carinhoso da sua parte, eu agradeço muito. Eu acho que a gente teve uma bela refeição. Isso é importante, dentro do possível, né? Então, eu tenho um canal chamado Antroposofia em Dia, com temas ligados ao desenvolvimento infantil, e eu falo também muitas coisas que são coisas do consultório, da minha vivência clínica, né? Coisas assim tão díspares como alimentação, mas também como, de repente, casais que se separam e como é que fica com a criança, coisas que acabam ficando, digamos assim, elas entram no cardápio do consultório e eu consegui trazer isso para lá e a tentativa era tentar trazer algumas ideias, não no sentido de esgotar o assunto, mas mexer em certas situações que são importantes. Existe uma proposta de fazer um curso, na verdade, esse curso que hoje em dia nós temos essa possibilidade online, né, desse processo aí, talvez com esses temas, estamos pesquisando para ver o que poderia ser interessante, porque interessante tudo mas assim, alguma coisa mais prática. Eu sou muito ligado nessa questão prática, sabe? Eu sou um pouco pragmático nisso. Para falar de sexo dos anjos, tantas pessoas falam. A ideia é trazer alguma coisa que, puxa, o que isso pode ser útil? E para mim é muito importante alguma coisa significativa. É por isso que eu enfatizo algumas dicas assim que para mim, na minha experiência clínica, funcionam. Eu só queria também falar de uma coisa, tem um blog, fazer propaganda, tem um blog chamado Médico na Escola, blogspot.com.br. Esse blog, ele tem temas e tem indicações de livros, contos de fadas, que a gente utiliza muito, muito, muito. Né? Tem um conto muito ligado, eu não vou falar isso agora, mas tem um conto muito ligado à nossa conversa, chamado Mingau Doce, que para criança é maravilhoso. Mingau Doce, a gente trabalha muito com essa questão do limite, com essa historinha do Mingau Doce, para crianças pequenas. E a gente pode trabalhar muito isso, então tem os contos, tem indicação de livro, filmes, sugestões, resenhas de filmes, se alguém quiser. Pode repetir de novo? É Médico na Escola? É Médico na Escola. Médico na Escola, @blogspot. Blogspot, Médico na Escola, blogspot.com.br. Tá. Aí já aparece tudo. E o canal é Antroposofia em Dia, do Instagram. E se porventura, de repente, alguém quiser falar, eu queria perguntar um negócio, eu vou passar o e-mail, eu costumo responder, tá? Então, se alguém tiver vontade, fica à vontade. O e-mail chama José Carlos, N de navio, M de machado, nm@hotmail.com. Se de repente alguém tiver coisa, eu costumo responder. Depois que você puder me mandar via WhatsApp, porque daí a gente também coloca lá na live, a gente coloca na descrição do vídeo. A Marina já conseguiu colocar, josecarlosmn@hotmail.com. Marina é super... Eu acho que a Ellen, não sei se a Ellen ou a Marina que estão por aqui, mas enfim. Olha, então, gente, queria agradecer então mais uma vez, agradecer vocês que vieram e que tiveram essa oportunidade única de estar aqui bem pertinho do Dr. José Martins. Carlos. Dr. José Carlos. Olha, aqui na série anterior foi o Dr. José Martins. Dr. José Carlos. E queria dizer para vocês, então, que todas essas nossas conversas ficaram gravadas, estão lá no YouTube, vocês podem pegar desde a amamentação até a alimentação na creche, a partir da abordagem Pickler, são 5 gravações, ficaram todas excelentes. Então, mais uma vez, muito obrigada e eu espero vê-los vocês aqui na próxima série Temas Sensíveis.